Legal demais. Vamos para qual agora? Tá no Acho que mudo, o Bernardo. microfone tá fechado, Bernardo. Pronto, vou pegar o Cromáticas, que dos quatro era o mais desconhecido para mim. Realmente é um inédito, apesar de eu estar lendo aqui a sinopse, que é uma dupla que tem já bastante história. A primeira impressão que eu tive me lembrou o visual daquela coisa independente dos irmãos Hernandes, né? Pelo menos a capa, né? Ou estou olhando aqui atrás, talvez nem tanto, né, no verso, mas essa capa me lembrou muito o quadrinho ali dos irmãos Hernandes, né? Que fez, sei lá, como é o nome? A menina. Loucas, né? Do Rocket. Como é o nome? Love and Rockets. Lovett Rockets, né? Enfim. O que é que a gente. Do que é que trata? Eu vi que são 5 histórias, cada uma com uma cor, com um layer diferente, cada cor. O que é exatamente? Como é que a gente pode apresentar isso? Cara, Cromáticas é uma antologia, né? 5 contos curtos, onde as cores têm um papel importante, mas o principal fator comum entre essas histórias é o uso da mídia dos quadrinhos de maneira sublime, né? Porque tem aquela coisa, para mim, cara, um dos piores elogios que você pode fazer para um gibi, né? Para não dizer que é uma das maiores ofensas, vou dizer um dos piores elogios, porque a maioria das vezes quando as pessoas fazem é sem querer, é dizer que, pô, esse gibi é muito legal, é muito dinâmico, parece um filme, parece um storyboard. Puta, daí me mata o interesse. Porque eu não tô ali para ver storyboard, saca? Eu tô ali para ler quadrinhos. E quadrinhos têm uma linguagem própria, tem a maneira de você mudar de quadro para quadro, de você conduzir a narrativa, de você brincar com a virada de página, com a diagramação, seja o que for. Você tem milhares de recursos que você pode trabalhar em quadrinhos que você não consegue fazer no cinema, que você não faz no livro. Então, quando alguém pega e trabalha isso, me encanta. E em Cromáticas, as 5 histórias fazem isso. Seja uma história que faz uma jogadinha, por exemplo, essa da capa, que eu tenho aqui em mãos, essa da capa aqui da moça com o peixe. Tem uma cena, deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil, onde ela vai numa loja comprar um peixe e ela está conversando com o vendedor, e aí a gente tem esse quadro onde o balão de texto do vendedor com ela, a gente consegue ler, e do outro lado a gente tem o balão do que o peixe está entendendo daquela conversa. E isso é muito importante na história. E vai se repetir durante alguns outros quadros. E depois você vai entender por que ele representa o balão do que o peixe está entendendo. Né? Então ele usa um recurso inédito aí, muito provavelmente, mas muito criativo, que como é que você faz isso num filme? Num livro? Não faz, né? Só dá para fazer nos quadrinhos. E então, o grande charme dessa obra é que as 5 histórias têm uma jogadinha assim, de um jeito ou de outro. Seja cruzando a primeira história também é fantástica, ela cruza narrativas desse menino brincando no trenzinho de brinquedo aqui, continua ele brincando no trenzinho, e aí daqui a pouco começa a aparecer uns personagens dentro de um trem, e aí você começa a entender que o rapaz, o cara aqui, tá indo encontrar a mãe do menininho que tá brincando de trenzinho, e aí você fica, pô, será que ele tá imaginando isso na brincadeira dele? Ou será que esse cara de fato tá viajando para visitá-los? E aí essas histórias paralelas vão se cruzar e tal, e tem o desfecho e coisa assim. Então as 5 histórias têm umas jogadinhas assim que usa muito bem a mídia dos quadrinhos, e esse é o trunfo de Cromáticas. Como eu comentei antes, né, o Pelerreiro é o desenhista lá do Corto do Maltese dessa nova fase. Ele também fez com o Jorge Rezendner, né, que é o roteirista. Desculpa, o Pelerreiro é o desenhista, né, o Jorge Rezendner é o roteirista. Eles fizeram juntos Die Lumpen, que chegou a ser publicado no Brasil, mas fez muito sucesso lá fora.
E o Zentner fez com o Matteotti uma obra muito legal também, O Rumor da Geada, que acabou de ser publicado pela Figura, também vale muito a pena. Então são artistas consagrados na Europa, né? Um argentino, outro espanhol, mas de grande amplitude no mercado europeu.